Boa noite, amados. Paz seja convosco. Eu quero, neste momento, deixar uma palavra ao coração de vocês, para que vocês tenham uma noite abençoada, uma noite tranquila, uma noite, né, de sonhos de Deus. Eu quero deixar um versículo, né, que está lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, e o versículo 58. É o último versículo deste capítulo, que diz bem assim: Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, olha só, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Esse contexto aqui, paulino, né, os coríntios estavam passando por momentos, momentos de dificuldades. A igreja de Corinto, por ser uma igreja muito grande, ela tava sendo infiltrada a falsos ensinos, né? Essa igreja ela estava sendo tentada, muitas tentações, lutas, porque pelo contexto daquela época, a igreja cristã tinha as suas perseguições, tinha as suas dificuldades. E Paulo, quando ele escreve, né, a carta aos Coríntios, e nesse contexto do capítulo 15, nesse ponto aqui, Paulo está falando da ressurreição. Está falando no sentido, né, que nós seremos transformados de um corpo corruptível por um corpo incorruptível. Então, como essa igreja dessa época ela estava passando por toda essa dificuldade, Paulo escreve, né, essa carta para trazer esperança a este povo, né? Por ser uma igreja muito grande, Corinto ele era constantemente alvo de falsos profetas, de falsos ensinos, né? Por ser uma igreja grande dentro do contexto de Corinto, era uma igreja perseguida também. E quando tudo isso acontecia, né, os falsos ensinos adentrando na igreja, as tentações diretamente, as lutas, as perseguições, né, isso muitas vezes traz o que para nós? Traz cansaço espiritual, traz tristeza, muitas pessoas desanimam, não é assim? Então, quando Paulo ele envia essa carta, ele quer trazer essa esperança e a nossa esperança no Senhor. E aí ele diz interessante aqui, né, que ele diz assim, amados irmãos, sede firmes, olha só, firmeza, né, perante as lutas, as dificuldades, nós temos que ter firmeza, né, porque o próprio Jesus, ele diz assim, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, né, se posicione, levante a sua cabeça, sede firmes, inabaláveis, né? Não se abalem, né? E por quê? Ele venceu o mundo. Que mundo é esse que nós sempre falamos? É o sistema. E o sistema que opera hoje, você sabe que sistema é esse? É um sistema moralmente fracassado, é um sistema corrupto, é um sistema cheio de ideologias, cheio de pensamentos humanos, né? Cheio de pensadores humanos, enfim, vários caminhos, né, são abertos ou colocados na frente das pessoas. E muitas vezes as pessoas elas ficam perdidas, né? A esperança delas muitas vezes é em coisas materiais, é coisas corruptíveis. Aí Paulo diz o seguinte: olha, né, que a nossa esperança não está nesse mundo, a nossa esperança não está nesse sistema, a nossa esperança está no Senhor. Se nós que estamos vivos, nós seremos transformados de um corpo corruptível para um corpo incorruptível. Tá? Então, mostrando para Corinto que eles não desanimassem e eles continuassem, como diz Paulo aqui, firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor. Abundância.
E aí ele termina dizendo: sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Então, gente, eu quero dizer para vocês nessa noite, até foi uma palavra que eu dei pela manhã, hoje se comemora 1º de maio, né, Dia do Trabalhador, né, também de manhã eu também lembrei vocês que hoje também é o 1º de maio, se comemora o Dia do Diaconato, né, nacional, né, os nossos diáconos e diaconisa, que são realmente pessoas abençoadas, né, por Deus ali, e nos ajudam bastante, porque a diaconia na igreja é muito importante, né? E falando em trabalho, falando em Dia do Trabalhador e tudo mais, eu quero nesse contexto falar da obra do Senhor. Tudo que nós fazemos na obra do Senhor não é em vão, nada é em vão. Nós somos o corpo. Você faz parte, você é um membro desse corpo. E quando a gente começa a olhar a complexidade do nosso corpo, uma coisa que eu até comentei ontem no departamento de ensino que nós falamos, que se nós olharmos para a nossa natureza é terrível, a nossa natureza é depravado, a nossa natureza é corrupta. Mas quando nós olhamos e analisamos a natureza criada por Deus, a gente vê a natureza de Deus algo complexo, mas algo assim lindo, perfeito. Você olha para o nosso corpo humano e você vê uma perfeição, e uma perfeição que simplesmente alguém, essa perfeição tem que ter um parâmetro, ou seja, tem que ter alguém perfeito também, ou alguém superior a essa perfeição para criar algo tão genial que é a máquina humana. Então, tudo que você faz na obra de Deus não é em vão, porque a obra de Deus, a obra é do Senhor. A igreja é do Senhor, o projeto é do Senhor, né? O que nós somos na obra do Senhor, mordomos. Nós estamos cuidando daquilo que Deus colocou em nossas mãos para fazer. Por isso que ele fala, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Então buscar o reino de Deus, buscar entender o reino de Deus, buscar obedecer à vontade do Senhor e buscar a sua justiça, buscar a sua retidão, buscar estar na linha da justiça de Deus. E aí as coisas acontecem. Então tudo que você faz na obra de Deus, por mais que você olhe assim e fale assim, é muito pouco o que eu faço, o que eu faço ninguém vê. Pelo contrário, Deus está vendo. Então, muitas vezes, voltando um pouquinho ao nosso contexto do corpo humano, né, Paulo fala que nós somos o corpo de Cristo e nós somos os membros de Cristo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que Cristo é a cabeça e nós somos os membros. Cada um tem uma função importante. Então, quando você olha para o teu corpo, tudo que está no teu corpo não é por acaso. Ele tem uma função, ele tem uma causa e ele tem um efeito. Você lembra da palavra de ontem? Então, nessa noite, eu quero que você durma pensando e refletindo nesse ponto de Paulo aqui. Paulo dizendo o seguinte, que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Então tudo que você tem feito até hoje para a obra do Senhor, para o reino de Deus, é você que tem pago um preço para ser um testemunha viva do Senhor, para que as pessoas olhem para você e vejam Cristo. Tudo que você tem feito até hoje na obra do Senhor, nada que você fez no Senhor é em vão. E que Deus realmente te fortaleça, que Deus a cada dia te dê muito mais, sabe, muito mais prazer nas coisas de Deus, na obra de Deus. Hoje é um dia do trabalhador. Dia do trabalhador empresário, dia do trabalhador informal, dia do trabalhador profissional, dia do trabalhador médico, do engenheiro, daquele que pega os nossos lixos todos os dias, enfim. Todos nós somos trabalhadores, amém, queridos? E também nós somos trabalhadores da obra de Deus.
E tudo que nós fazemos, quando nós fazemos para o Senhor, nada é em vão. Amém? Que Deus fortaleça a tua vida, que Deus continue abençoando a tua vida. E eu quero terminar mais uma vez orando pela tua vida, orando por você, trabalhador, você que é o dispenseiro e mordomo da casa de Deus. Que Deus te fortaleça, que Deus te abençoe e que Deus a cada dia agracie a tua vida com as bênçãos de Deus. Grande Deus e poderoso Pai, neste momento, Deus, eu quero fazer essa oração pedindo a tua graça, pedindo a tua bênção, pedindo, Senhor Deus, a direção do teu Espírito Santo sobre a nossa vida. Papai, esteja abençoando, meu Deus, os teus filhos e filhas, ó Pai. Senhor, neste momento, meu Deus querido, nos dê, papai, uma noite bem tranquila, um sono bem reparador, Deus, e nos prepara, Senhor, para esse final de semana, Pai, que seja um final de semana muito abençoado, aquilo que precisamos fazer, aquilo que é importante fazermos, ó Pai, que conseguimos, meu Pai, fazer nesse final de semana, que possamos, meu Pai, fazer e dar certo, Pai, por isso, em nome de Jesus, continue conosco, nos abençoe, em nome de Jesus. Queridos, Deus abençoe, tenha uma noite abençoada, em nome de Jesus. Amém e amém.